Eu sou o Lucas e aqui eu te ensino como que você investe para ter R$ 1.000 pingando na sua conta todos os meses. Mesmo você que esteja começando agora do absoluto zero. E hoje, na live de hoje, eu quero falar com vocês sobre um tema bastante bacana. A gente vai falar sobre grandes investidores que a gente precisa conhecer e se inspirar na hora da gente construir os nossos investimentos e a nossa renda passiva. Porque de verdade, uma das melhores maneiras da gente aprender determinado assunto, seja qual for, é estudando com quem sabe como fazer e com quem já tem resultados aí notadamente conhecidos para a gente poder estudar e avaliar como bons exemplos. Nos investimentos, a dinâmica é exatamente a mesma. E hoje a gente vai falar sobre alguns dos melhores investidores e mais famosos investidores de todos os tempos. E a gente vai falar um pouquinho sobre qual a filosofia de investimento que eles aplicam e como é que a gente faz para aprender com eles para buscar pelas famosas assimetrias. Se você não sabe o que significa esse termo assimetria, ele é um termo mais usado no mercado financeiro mesmo, mas em outras palavras, nada mais quer dizer do que oportunidades de investimentos que você precisa aí buscar, oportunidades essas de investimento que ela tem muito mais espaço para ir para um determinado lado do que para outro. No nosso caso, se a gente quer fazer investimentos de boa qualidade, de sucesso, a gente precisa encontrar ativos que tenham uma assimetria positiva para a gente. Isso quer dizer que a gente precisa encontrar ativos que possuem uma probabilidade muito maior de subir e se valorizarem do que de se desvalorizarem e perderem dinheiro, no caso, o nosso dinheiro investido, tá bom? Então, você deve buscar esses chamados e conhecidos investimentos assimétricos. É como se, em outras palavras, a gente tentasse trazer para um exemplo aqui do que seria uma escada. Vamos imaginar que você precisa pintar um muro, você pega uma escada, coloca, apoia essa escada no muro, e na hora de você pintar, você sobe, você precisa subir essa escada segurando a tinta e o pincel. Quanto mais alto nessa escada você vai, quanto mais para cima você vai, maior o risco de você cair e, em caso de queda, maior vai ser o desastre, né? Porque você vai ficando cada vez mais alto, mais alto, mais alto, a distância para o chão vai ficando cada vez maior. Se você cair, você vai se machucar. Em compensação, se você tiver nos primeiros degraus ali no primeiro, no segundo degrau e por algum motivo você tropeçar, a chance de você cair e se machucar é muito menor. Você está muito próximo do chão. Então, quando a gente está investindo, a gente precisa encontrar esses investimentos que, na verdade, estejam naquele momento sendo negociados como se fosse em valores no começo da escada. Porque, putz, eles já estão tão descontados, mas tão descontados, já estão tão baratas essas ações, que mesmo que elas venham a cair, elas não vão cair muito mais do que elas estão nesse momento, porque elas já estão muito próximas do chão. Em compensação, quando você olha para cima e você olha todos os degraus que tem ainda para subir aquela escada, você vê que tem um espaço grande para você conseguir subir ainda. É como se os ativos ainda tivessem um espaço muito maior para cima do que para baixo. Beleza? Essa é a tão famosa e conhecida assimetria no mundo dos investimentos. E os grandes investidores no mercado, que a gente tem aí exemplos de décadas e décadas desses caras, eles nada mais fazem do que buscar por essas assimetrias, buscar por esses investimentos que estejam nesse momento sendo negociados a preços muito baixos. E essa é a grande filosofia deles. Grandes investidores buscam essas assimetrias e colocam os investimentos a seu favor, né? No caso, a favor deles, e a gente precisa aprender com esses caras para a gente colocar os nossos investimentos a nosso favor. Beleza? Então eu recomendo fortemente que você preste bastante atenção no vídeo de hoje, na live de hoje, porque eu vou te falar de alguns dos principais e maiores investidores e nós vamos falar um pouquinho das filosofias que cada um deles aplicou. Inclusive, tem um deles que a gente vai falar que ele criou um método próprio e deu o nome de fórmula mágica. Ó, que nome esquisito, né? Mas vocês vão ver, eu vou contar um pouquinho dessa fórmula mágica e desse método desse grande investidor, vocês vão ver que faz bastante sentido, tá bom? Bom, primeiro grande investidor não podia ser diferente, a gente precisa falar de um tal de Benjamin Graham. Não sei se você já ouviu falar desse cara, mas ele foi talvez um dos pioneiros, um dos principais e primeiros investidores que de verdade investem com a metodologia chamada de value investing, que é aquele cara, aquela filosofia que busca encontrar ativos de excelente qualidade que estejam sendo negociados a preços muito baixos. Ou seja, ativos de muita qualidade que estejam negociados a preços bem no comecinho da nossa escada, aquele que já está tão próximo do chão que de verdade não tem muito mais para onde cair. E aí,
Quando você identifica esses ativos, você aporta e faz compras, você investe nessas ações, porque você sabe que por ser um ativo de boa qualidade e naquele momento você está pagando um bom preço, a chance deles se valorizarem e você crescer seu patrimônio é muito grande, beleza? Então, o Benjamin Graham foi um investidor que de verdade talvez tenha sido o primeiro ou um dos principais pioneiros a conseguir difundir e compartilhar essa filosofia com muitos outros investidores. Benjamin Graham, ele viveu no século passado, ele nasceu em 1984 e ele veio a falecer em 1976. Então já tem algum tempo que ele criou essa filosofia e compartilhou com a gente. E ele percebeu algo muito peculiar no mercado de investimentos, no mercado da bolsa de valores. Ele percebeu que o mercado de ações ele é um mercado extremamente irracional. Isso quer dizer que no curto prazo, ou seja, nos dias, nas semanas e nos meses, esse mercado ele não faz muito sentido, ele varia os seus preços de forma sem sentido algum, de forma irracional. E essa variação ela abre oportunidades excelentes para os investidores de longo prazo conseguirem comprar ativos que estejam sendo negociados de forma irracional por preços muito baixos. Ele, inclusive, escreveu um livro bastante conhecido que chama O Investidor Inteligente. O nome já indica, né, quais são os principais investidores que deveriam ler esse livro. Então, neste livro, O Investidor Inteligente, ele tem um grande personagem que ele chama de Senhor Mercado. O senhor mercado, na realidade, né, é um nome que ele dá para a dinâmica de mercado da bolsa de valores. E ele diz que este tal personagem, o senhor mercado, ele é um cara muito temperamental. Isso quer dizer que ele age muito na emoção, muito no impulso e age muito pouco na razão. No curto prazo, isso acaba fazendo e abrindo excelentes oportunidades. No longo prazo, não. No longo prazo, o senhor mercado ele já é um cara que se mostra mais racional. Então, no longo prazo, de fato, as coisas tendem a converter para aquilo que de fato elas têm de valor. Então, aquelas boas ações, aquelas boas empresas no longo prazo vão entregar ações valorizadas, vão entregar dividendos, vão entregar retorno aos acionistas, vão entregar crescimento de patrimônio, ainda que no curto prazo ela possa variar de forma muito irracional, tá bom? E aí Benjamin Graham criou uma fórmula que, na verdade, de forma bem simplificada, ele tentava encontrar qual que seria o preço justo de cada uma das ações. Preço justo é o nome que ele dá para, na verdade, você tentar encontrar de fato qual que é o valor real, qual que é o valor que aquela ação deveria estar sendo negociada se o mercado fosse extremamente racional e se fosse muito justo naquele dia, naquele momento, naquele curto prazo, tá bom? Essa fórmula, além de você conseguir determinar e calcular o preço justo, você também consegue usar essa fórmula para determinar qual seria o preço teto. Benjamin Graham chama de preço teto qual deveria ser o valor máximo que você deveria pagar naquela ação para manter uma margem de segurança. Vamos supor, você calculou aí que uma determinada ação deveria ter o seu preço justo a R$ 10. Então, esse deveria ser o valor justo se o mercado fosse racional. E aí Benjamin Graham fala: olha, se essas ações estiverem sendo negociadas até custando, né, até R$ 8, beleza, você deve comprar essas ações. Porque você sabe que o preço justo dela é de R$ 10 e você comprando a 8 ainda tem uma margem de segurança, você ainda tem um potencial de valorização de pelo menos R$ 2 ali por ação para acontecer. Então, essa fórmula de Benjamin Graham nos ensina e nos mostra como você pode, uma das metodologias, né, que é esse método que ele criou, como você pode calcular o preço justo e o preço teto de cada um dos ativos. Agora, fique atento, tá? Porque ainda que este seja um bom método, não existe método perfeito. Existem muitos métodos e a melhor maneira de você conseguir aplicar e calcular o preço justo de um ativo é você aplicar mais de um método, porque de verdade cada um dos métodos pode ter os seus pontos fortes e seus pontos fracos. O próprio método de Benjamin Graham, como eu te falei, ele foi um cara, né, que viveu no século passado. Ele nasceu em 1884 e foi morrer lá em 1976. Então, na época que Benjamin Graham realmente estudava sobre o mercado e investia, era um mercado um pouco diferente do que é hoje. Imagina que na década de 60, 50, 40, não existiam empresas de tecnologia. Existiam a grande parte das empresas negociadas no mercado de ações eram empresas maiores, empresas fabris, né? Então, grandes montadoras, empresas, né, com fábricas, com maquinário. Então,
naquela época, você provavelmente tinha uma média, né, uma quantidade de empresas de um segmento ou de uma característica mais similar, como essas que eu acabei de te contar. Hoje a gente tem empresas que têm características um pouco diferentes. A gente tem algumas empresas de tecnologia que têm poucos ativos, mas geram muita receita. Então, a fórmula de Benjamin Graham, ela acaba funcionando melhor nessas empresas mais clássicas, vamos assim dizer. Naquelas empresas tipo empresas industriais, sabe? Empresas que você tem muitos ativos, que você tem fábrica, que você tem prédios. Para esse tipo de empresa, funciona muito bem. Já para essas empresas de tecnologia, para essas empresas de e-commerce, para empresas de serviço, aí o método de Benjamin Graham não funciona tão bem, não é tão indicado assim para você usar, você vai acabar calculando valores que vão ficar um pouco descolados da realidade, tá bom? Mas, de qualquer maneira, é um método bem legal, é um método simples para você avaliar, e Benjamin Graham foi um grande investidor que teve resultados extraordinários na bolsa de valores. Então, tem sim bastante valor estudar esse cara aí, estudar sobre Benjamin Graham, tá bom? Fechando então um resuminho sobre ele, busque por empresas que estejam sendo negociadas a preço abaixo do valor justo, que é o valor que elas deveriam estar de fato sendo negociadas se o mercado fosse racional, tá bom? E outra, empresas boas, empresas de boa qualidade que geram lucro e vão continuar gerando lucros ainda crescentes ao longo do tempo, são os melhores investimentos para você buscar e executar na bolsa de valores. Se você conseguir então combinar comprar essas empresas muito boas que geram lucros e têm perspectivas de continuarem gerando lucro com preço muito baixo, porque o senhor mercado ele é extremamente racional e por algum motivo ele fez com que aquela ação naquele momento esteja super desvalorizadas. Se você conseguir juntar essa combinação, você vai fazer um excelente investimento que vai te gerar muito retorno lá na frente, tá bom? Benjamin Graham, que é o nosso primeiro grande investidor e autor aqui, ele foi um cara, foi um professor de um segundo grande investidor, talvez o maior investidor de todos os tempos que a gente já tenha visto até aqui, que é um cara chamado Warren Buffett. E a gente merece aqui falar um pouquinho sobre o Warren Buffett. O Warren Buffett, ele foi aluno de Benjamin Graham. Olha que doideira. Então, ele veio dessa escola que olha para o velho investing, que olha para o investimento de valor. E Benjamin Graham, que ensinou tudo que ele podia para Warren Buffett, ainda, né, depois de passar o bastão para Warren Buffett, fez com que e viu Warren Buffett ainda refinando ainda mais toda essa história de investimento de valor. Buffett, inclusive, hoje ele é considerado o maior investidor de todos os tempos, não porque ele teve o maior retorno, mas porque ele teve retornos extraordinários por um tempo muito longo. Para você ter uma ideia, nas últimas 5 décadas, eu não falei errado, você não entendeu errado. Nos últimos 50 anos, o Warren Buffett teve um retorno médio por ano de pouco mais de 20%. Olha que retorno fantástico que o Warren Buffett entregou para ele e para a empresa que ele gere. E para você ter uma ideia, né, nos últimos 20 anos, o Warren Buffett entregou um retorno de 1.100%. 1.100%. O S&P 500, que é como se fosse o Ibovespa lá nos Estados Unidos, né, na bolsa americana, nesse mesmo período de 20 anos, entregou um retorno de aproximadamente 500%. Então quer dizer que o Warren Buffett conseguiu entregar um retorno mais de 2 vezes acima ao que a média do mercado, ao que a média da bolsa de valores americana conseguiu entregar. Olha que fantástico. E o Warren Buffett, além de grande investidor, ele é uma das pessoas mais ricas do mundo. Para você ter uma ideia, ele é o nono cara, ele é a nona pessoa mais rica do mundo, do planeta inteiro. Ele tem um patrimônio que supera 100 bilhões de dólares. Bilhões. Não falei errado. 100 bilhões de dólares. Cara, é muito dinheiro, né? Eu acho que eu não conseguiria nem imaginar se a gente tivesse que colocar isso num cofre, num banco, qual que seria o espaço físico que a gente precisaria ter para conseguir colocar notas de dinheiro de 100 bilhões de dólares. É muita coisa. Agora, tem uma curiosidade bem interessante sobre o Warren Buffett. Desses 100 bilhões de dólares, que é o patrimônio dele atual, né? 99% veio depois dos 50 anos de idade. Então, ele foi um cara que de fato virou um bilionário depois dos 50 anos de idade. Olha que loucura, né? Hoje ele já tem mais de 90 anos, então ele tem um longo tempo no mundo dos investimentos. Mas o Warren Buffett talvez seja o principal exemplo prático de como
o poder do investimento de longo prazo, o poder da consistência, faz com que a pessoa consiga de fato gerar muita riqueza e enriquecer. Talvez a gente não se torne aqui o Warren Buffett, né? Que tenha patrimônios de 100 bilhões de dólares, mas ainda assim, vamos imaginar que seja metade, que seja 10%, que seja 1% desse patrimônio. É muito dinheiro. Ainda assim, a gente consegue dizer que de fato ele teve bastante sucesso e quem segue filosofias de investimento como a que ele aplica, com certeza também vai ter bastante sucesso. E precisa ter paciência, né, galera? Olha só, o patrimônio dele, para quem olha hoje o Warren Buffett e fala: "Nossa, o cara tem 100 bilhões de dólares de patrimônio, ele sempre foi rico". Bom, ele bateu o primeiro milhão dele com 30 anos e 99% de todo o patrimônio dele só veio depois dos 50. Então não foi de uma hora para outra que isso aconteceu, né? Grandes lições que eu quero passar para você aqui sobre o senhor Warren Buffett. São lições que ele mesmo nos ensina, tá? Ele tem uma frase muito boa que ele fala o seguinte: seja otimista quando todos forem pessimistas e seja pessimista quando todos estiverem otimistas. Se você lembra do que eu te falei aqui no comecinho da live, né? A gente está falando sobre Benjamin Graham. Benjamin Graham ele ensinou a gente que o mercado da bolsa de valores ele é irracional no curto prazo. Se ele é irracional, quer dizer que em dado momento as ações vão estar extremamente baratas, em dado momento elas podem estar extremamente caras. Quando a gente combina esse ensinamento de Benjamin Graham com essa frase de Warren Buffett, a gente vê que na verdade eles estão querendo dizer mais ou menos a mesma coisa. Warren Buffett queria dizer seja otimista quando todos estão pessimistas, ou seja, compre ativos de qualidade quando todo mundo está vendendo esses ativos, porque é de fato quando você vai conseguir comprar pelos melhores preços. E quando todo mundo estiver muito otimista, quando todo mundo estiver comprando e as ações estiverem muito caras, você tem que ficar pessimista, ou você para de aportar, ou você vende os ativos, porque os preços provavelmente estão irracionais, só que do sentido de estarem muito caros. Beleza? Você pode ver que essa escola, né, do investimento de valor, ela prega mais ou menos a mesma coisa, é bem simples, não tem muito o que complicar, que é bastante efetivo. Além disso, o Warren Buffett também sempre prega que a gente deveria colocar os juros compostos a trabalhar a nosso favor, né? E para a gente ver os juros compostos trabalhar a nosso favor, a gente precisa de rentabilidade, aporte e tempo. Não adianta. Esses três grandes pilares precisam estar presentes para que a gente consiga colocar esses juros compostos para trabalhar. Seja ainda, né, outro grande ensinamento que ele diz é seja consistente ao longo do tempo. Então, aporte, faça seus aportes regulares, não deixe de investir em nenhum momento. Afinal de contas, o aporte que você deixa de fazer hoje, você deixa de ter uma grande oportunidade de retorno lá na frente. Beleza? E o último grande ensinamento aqui que eu quero compartilhar hoje com vocês sobre o Warren Buffett é que para você não ficar hipnotizado pelo mercado, você não precisa ficar acompanhando o home broker todo dia, não precisa entrar na bolsa de valores todo dia, na sua corretora, não fica olhando todo dia para as cotações, porque senão eu tenho certeza que você vai ficar muito tentado a fazer o quê? Ficar comprando e vendendo ativos na emoção. E aí, nesse momento, você vai ficar rodando carteira, vai ficar perdendo dinheiro ou ainda perdendo oportunidade, tá bom? Então não fique olhando o home broker todos os dias. Você não precisa disso, não é isso que vai fazer você ter sucesso nos investimentos. Fechou. Já falamos sobre Benjamin Graham, já falamos sobre Warren Buffett. Agora eu separei um terceiro grande investidor que eu quero compartilhar com você aqui. É um cara chamado Peter Lynch. Peter Lynch foi um investidor, ele foi um gestor de um fundo de investimentos que basicamente teve o seu fundo aberto entre 1977 e 1990. E ele se aposentou. Pô, Lucas, mas 1990, por quê, né? Já faz tanto tempo. Porque ele se aposentou cedo. Com 46 anos ele já tinha se aposentado, ele fechou o fundo de investimento dele e foi curtir a vida. E durante esse período que o fundo de investimento dele estava aberto, né, e existiu, foi mais ou menos ali um período de 13 anos, ele conseguiu um retorno médio anual de 29%. Meu, 29% ao ano, dá praticamente aí quase 2% ao mês, né? Um pouco mais até do que isso. É muita coisa. É bem acima da média, é bem acima da média do mercado e muito acima também dos grandes investidores aí que o histórico mostrou. Para você ter uma ideia, a Bolsa de Valores americana, nesse mesmo período que o fundo de investimento dele estava aberto, entregou um retorno de 15,8%. Então ele entregou 29% contra 15,8% da bolsa americana. Fantástico, né? Ótimos resultados. E algumas das principais lições que Peter Lynch deixou e deixa para nós investidores é que você precisa
ser muito cauteloso na hora de investir. E ainda você precisa ter paciência. Caramba, Lucas, mas o cara, sério, de tudo que ele podia falar, você está falando para mim de verdade que o principal mensagem dele é que você deve ser paciente? Por que que você está me falando isso? Olha, eu vou te dar um exemplo aqui sobre, não vou falar sobre mundo de investimento para tentar deixar um pouco mais no seu dia a dia. Vamos imaginar que você queira comprar uma geladeira ou uma televisão, você queira fazer alguma compra, tá bom? Você quer comprar algum bem, você quer comprar alguma coisa. Quando você quer comprar algum bem que custa mais caro, tipo uma geladeira, uma televisão, o que que você vai fazer? Eu tenho certeza que você vai primeiro escolher qual é o bem que você quer comprar. Você vai primeiro analisar as características daquele bem. Ah, eu quero comprar uma televisão para assistir a Copa do Mundo agora no final do ano. Você vai procurar qual que é a televisão, o tamanho da televisão, você vai procurar qual que é a televisão mais moderna, qual que economiza mais energia, qual que tem maior quantidade de cores. Você vai fazer essa pesquisa técnica. Depois você vai fazer o quê? Você vai pesquisar pelo preço da televisão. Você vai olhar em vários sites e várias lojas qual loja está vendendo aquela televisão que você se interessou pelo menor preço possível. Tudo isso porque você quer economizar um pouco de dinheiro comprando um bom ativo. Você quer comprar uma melhor televisão possível pagando o menor preço. Por que que na hora de investir os investidores não fazem isso? Porque de verdade eles não, a maioria deles não faz. Ainda mais os pequenos investidores, como eu, como você, a grande maioria dos nossos colegas aqui, dos nossos amigos, não faz isso na hora de investir. Ele vai lá e compra a ação pagando caro ou compra uma ação que não é uma boa ação sem estudar, sem pesquisar, sem ter paciência. Então, o grande aprendizado que o Peter Lynch quer deixar para nós, pequenos investidores, é que a gente deve ter paciência e que a gente deve controlar o nosso estômago, porque de verdade o estômago ele é, em dado momento, até mais importante do que o nosso cérebro. Ele está querendo dizer aqui que a gente controlar as nossas emoções gera mais resultado até do que a gente ser muito bom tecnicamente, estudar muito e conseguir encontrar os melhores ativos. Porque controlar as emoções não é um negócio fácil de fazer. É algo que todo mundo tem bastante dificuldade, seja um investidor até avançado, profissional, como investidores normais, como investidores, pessoas físicas, tipo eu, tipo você aqui. Beleza? E ainda que você precisa de fato conseguir separar as notícias negativas daquelas notícias que geram algum valor para você e que vão conseguir te gerar massa crítica para você conseguir saber se deve ou não fazer um determinado investimento. Beleza? Então, esse daqui foi o principal resumo que eu separei aqui de Peter Lynch. Ele é um cara que tem um viés, né, que ele olha muito para essa questão do investimento, do psicológico do investidor, e não fica abordando tanto essas questões mais técnicas, de ficar olhando o lucro da empresa, não só. Ele olha muito para a questão psicológica também. Beleza? Eu queria ser. Bom, até aqui a gente falou de 3 investidores e todos eles estrangeiros, né. Falamos sobre investidores aqui americanos. Eu separei um investidor que é um investidor brasileiro bastante conhecido aqui, que é um investidor chamado Décio Bazin. O Décio Bazin, ele faleceu, já não, ele não investe mais, não está mais vivo, mas ele foi um grande investidor brasileiro, talvez o maior investidor, o primeiro maior investidor pessoa física aqui do Brasil. E ele foi um cara, né, que ele se formou em jornalismo, mas ele trabalhava em jornal como se fosse uma Infomoney hoje em dia, que esse jornal acompanhava o mercado financeiro. Então, ele no papel de jornalista, acompanhando o mercado de investimento, começou a se interessar cada vez mais pelo assunto, estudar, e aí ele mesmo começou a investir e criar um método todo particular dele de fazer investimento. E aí, esse método que ele criou, basicamente, olha para 3 grandes pilares que você deveria, né, como investidor, olhar na hora de escolher uma ação para aportar. O primeiro grande pilar que você deveria olhar é a consistência e o patamar de pagamento de dividendos daquela ação. Então, o Décio Bazin fala o seguinte: olha, você, investidor, procure aí por investimentos por dividendos, né, por dividend yield que seja acima de 6% ao ano. Tão simples quanto isso. Se a empresa paga mais do que 6%, você compra. Se a empresa paga menos do que 6%, você descarta e não continua analisando, não investe nela, porque ela não é uma empresa boa pagadora de dividendos, então ela não interessa para a gente. Segundo ponto importante, para uma empresa que paga dividendos, para ela continuar pagando dividendo, você precisa que o lucro dela exista, e para o lucro dela existir, um bom indicativo é se a empresa não tiver dívida. Pensa aí, né? Nós aqui, se formos donos de uma empresa, putz, quando que a gente tem uma predisposição maior a conseguir gerar lucro no nosso negócio?
um pilar bastante importante é a gente não ter dívida. Se a gente tem dívida, a gente acaba tendo que pagar juros para o banco, os juros do banco normalmente é bastante alto, então isso acaba fazendo com que grande parte da nossa receita, uma parte importante da nossa receita, acabe indo para pagamento de dívida, para tentar diminuir esse endividamento. E, por consequência, vai sobrar menos lucro. Então, o Décio Bazin ele falava o seguinte: olha, se você quiser uma empresa pagadora de dividendos, você precisa primeiro encontrar essa empresa que, de fato, no histórico dela, pague dividendos, né? Porque nem todas as empresas pagam dividendos assim, recorrentemente, mas você precisa também encontrar empresas que estejam com a dívida muito baixa ou com a dívida extremamente controlada, porque isso é um bom sinal de que a empresa deve continuar pagando bons dividendos daqui para frente. Então, empresas pagadoras de dividendos acima, com dividend yield acima de 6%, empresas com uma dívida controlada, que tenham uma dívida baixa e ou controlada. E o terceiro grande ensinamento do método Décio Bazin é que a empresa deve ter uma boa governança. Isso quer dizer que se você, por algum motivo, estiver analisando uma empresa e aquela empresa tiver com notícias nas páginas policiais ou com escândalos quaisquer que possam ser, né, escândalos fiscais, propina, compra de político, qualquer coisa relacionada a manchar a imagem da empresa, você deveria descartar e não investir nela. Porque, de verdade, a imagem de uma empresa, assim como a imagem de uma pessoa, tem muito valor. E você às vezes demora anos e décadas para construir uma boa imagem e você precisa de apenas algumas horas para destruir aquela imagem que você levou anos para construir. Então, uma empresa que tenha boa governança, que tenha uma boa imagem perante a sociedade, é uma empresa que existe, tem uma predisposição maior a continuar tendo sucesso. Já aquelas empresas polêmicas que tiveram qualquer problema relacionado à governança ou qualquer problema relacionado à qualidade, algo que mancha a imagem da empresa, essas empresas, elas automaticamente você deveria excluir da sua lista, deveria vender essas empresas, se você tem alguma delas na sua carteira de investimento, ou se você estiver analisando essa empresa para comprar, você deveria desconsiderar ela da sua análise, do seu estudo, porque ela não tem uma boa governança e porque a imagem dela está manchada. Beleza? O método de Décio Bazin é tão simples quanto isso. Três grandes pilares, não precisa inventar muito a roda aqui. Fechado? E eu não podia deixar de falar então do nosso último grande investidor de hoje, que é um cara chamado Joel Greenblatt. O nome dele é bem feio, tá? Mas ele tem um método bastante interessante que ele criou a famosa fórmula mágica de Joel Greenblatt, que leva inclusive o próprio nome dele. Ele também foi um gestor de um fundo de investimento por muitos e muitos anos, e ele desenvolveu e aplicou essa fórmula que depois ele ensinou às pessoas lá no fundo de investimento dele. Hoje em dia, ele não é mais um gestor de fundo, ele basicamente atua no setor acadêmico como professor em algumas universidades americanas. E ele é adepto, sempre foi muito adepto, a investimentos baseado em métodos numéricos. Caramba, Lucas, métodos numéricos, por que você está usando esse termo difícil? Cara, é um nome chique que a galera dá para, na verdade, você olhar para indicadores fundamentalistas, para você olhar para os indicadores das empresas e ver se aqueles indicadores são bons ou ruins. E simplesmente aplicar uma formulazinha. Se determinado indicador estiver acima de tanto, você compra. Se determinado indicador estiver abaixo de tanto, você não compra ou ainda você vende. Isso é, na verdade, um método numérico. É uma lógica que não depende de uma análise sua, de uma análise qualitativa, depende simplesmente de uma análise numérica, de análise de resultados, de análise de indicadores. E aí, seguindo esse passo a passo, essa fórmula, você decide comprar ou vender as ações. Tá bom? E essa fórmula mágica dele, ela é muito interessante porque ela olha para dois grandes pilares. O primeiro deles é o pilar da rentabilidade. E o segundo pilar é o pilar do preço. Olha que interessante. Joel Greenblatt, então, conseguiu traduzir isso em indicadores, né, em uma fórmula que ele diz o seguinte: você, investidor, que encontrar uma empresa rentável, com uma boa rentabilidade, e que estiver sendo negociada a um preço baixo, você compra, porque a chance de você ter sucesso vai ser muito grande. E faz todo sentido, né? Se você encontra uma empresa rentável, quer dizer que a empresa gera lucro. Se você encontra uma empresa muito rentável, quer dizer que a empresa gera muito lucro. E se você encontrar esta empresa sendo negociada a um preço muito baixo, quer dizer que você está comprando uma pichincha. Quer dizer que você está comprando uma empresa que gera lucro por um preço baixo. Isso, para o investidor de valor, para o investidor de longo prazo, é um grande segredo para você ter sucesso e alavancar seu patrimônio, tá bom? É tão simples quanto isso a fórmula dele. E durante 16 anos,
que foi quando ele aplicou no fundo de investimentos dele, ele teve um retorno anual médio de 33%. Lembra? A gente falou que o Warren Buffett, que é um excelente, talvez o maior investidor, tem um retorno médio de 20%. A gente falou sobre Peter Lynch, que foi um outro grande investidor com retorno médio de 29% ao ano. A fórmula mágica aqui, né, o retorno de Joel Greenblatt entregou uma média de 33%. Então, muito, muito alto. E no período, né, que ele investiu, que o fundo dele existiu aqui, a bolsa americana entregou uma média de 14% ao ano. Então, Joel Greenblatt bateu o índice da bolsa americana por muito, com muita sobra. Show de bola, né? E aí você pode até estar se perguntando, pô, Lucas, mas Joel Greenblatt foi um investidor americano, você está falando da bolsa americana, mas e será que aqui no Brasil a fórmula dele, será que com as ações brasileiras, na bolsa brasileira, será que a fórmula dele funciona? Sim, funciona. Existem estudos, inclusive tem um artigo aqui que eu separei, que fez, né, aplicou essa fórmula de Joel Greenblatt aqui na bolsa brasileira, usando as empresas brasileiras. E fazendo um teste, né, fazendo um backtest, que a galera chama, ou seja, fazendo um teste olhando para o histórico e aplicando essa fórmula entre 1997 e 2017, aplicando essa fórmula, né, e comprando os ativos e vendendo os ativos de acordo com o que a fórmula indicava, a média de retorno anual foi de 34%. Então, olha só, foi bem parecido com os 33% que o próprio Joel Greenblatt entregou de fato no fundo de investimentos dele americano. E se a gente olhar para a Bolsa Brasileira, né, para o Ibovespa entre 1997 e 2017, o retorno médio anual foi de 11%. Então, se você tivesse aplicado a fórmula de Joel Greenblatt, você teria tido um retorno mais de 3 vezes acima do Ibovespa. Baita retorno, né? Imagina, 34% ao ano. Vai ficar difícil aí qualquer investidor profissional, inclusive, bater esse retorno de investimento. É bastante alto. Fechado? Esses todos os autores que a gente falou hoje são de verdade autores renomados que têm não só livros publicados, mas têm métodos publicados e comprovados com muitos e muitos anos, até mais de décadas de resultados positivos que nos provam como funciona todos os métodos que eles ensinam e que eles aplicam. E de verdade eu quis compartilhar com você tudo isso para que você consiga aprender também com esses métodos e moldar a forma que você investe. Cada um, claro, vai ter um método, cada um, claro, vai ter uma maneira de pensar. Mas, se você conseguir olhar para investidores que provadamente entregaram bons resultados, isso já vai te dar um excelente ponto de partida para você moldar e construir aí o seu raciocínio de investimento, construir a sua filosofia de investimento. E foi isso que eu quis trazer na live de hoje. Quis trazer mais insumo para você conseguir formar ainda mais e mais rápido a sua filosofia de investir. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Um ótimo final de semana. Um abraço.